Tenebrax lux elucidat. A luz esclarece as trevas. Bem-vindos à aula do professor Jabs sobre o Renascimento. Quando nós falamos sobre o Renascimento, nós devemos inicialmente conceituar, ou seja, o que é o Renascimento. O primeiro ponto é que o Renascimento ele é um movimento cultural e artístico que se iniciou no século XIV e terminou no século XVI. Uma outra característica do Renascimento é que Renascimento significa o renascer da cultura greco-romana, ou seja, da Antiguidade Clássica. Um outro ponto importante é que o Renascimento ele surgiu na Itália e depois ele vai se difundir por toda a Europa. Um outro ponto importante é que o Renascimento se dá no período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, aproximadamente entre 1300 e 1600. E o seu principal centro foi Florença, na Itália. Importante também destacarmos a origem do termo Renascimento. O termo Renascimento, que é o nome do movimento, ele vem de Rinascita, de Giorgio Vasari, que foi um pintor e também escritor italiano, que escreveu e pintou no período de 1550. E também Renaissance,
de Jules Michelet, que foi um historiador francês que, falando sobre o período, né, escrevendo sobre o período, chamou este período de Renascimento. Ambos, tanto o Georges Vasari quanto o Jules Michelet, Georges Vasari, que chamou este período, né, este acontecimento, deu, né, a este movimento o nome de Renascita, e Jules Michelet, que deu o nome de Renaissance, ambos estavam refletindo sobre este período. Foi este intenso movimento cultural, artístico, intelectual, filosófico, científico que ocorreu na Europa, né? Principalmente nas cidades italianas, e em especial na cidade de Florença. Georges Vasari vai chamar de Renascita. E Jules Michelet vai chamar de Renaissance. Michelet. Jules Michelet, ele foi um historiador francês. Agora, vamos responder por que o Renascimento surgiu na Itália. São muitas as causas. A principal a principal dela é que as cidades italianas eram muito ricas e independentes, como Florença, Veneza, Gênova e Milão. Veneza, Florença e Milão. Um outro ponto importante é que nas cidades italianas, devido, né, à sua proximidade com o mar Mediterrâneo, ali havia um intenso comércio e ali surgiu uma burguesia muito rica e próspera, que serão os mecenas, os patrocinadores dos artistas, dos intelectuais, dos filósofos do Renascimento, escultores, ou seja, de todo do movimento renascentista como um todo, né? Tanto culturalmente, quanto filosoficamente, quanto cientificamente, quanto artisticamente e, não podemos esquecer, urbanisticamente, né? O renascimento urbano. O renascimento tem vários matizes, ou seja, tem vários segmentos, né, do renascimento. Não é um movimento puramente artístico, puramente comercial, né, ou puramente filosófico, científico, tá bom? Então, só para deixar isso bem claro, o Renascimento ele é comercial, ele é urbano, ele é artístico, ele é científico e filosófico. E também podemos até colocar também o Renascimento, ele também é político, tá? Então, com famílias poderosas
italianas. Serão os patrocinadores. Outro elemento importante é que, podemos até colocar aqui, né, os Médici. A família Médici de Florença será uma das mais importantes. Família Médici. Tá? Eles irão patrocinar as artes em Florença. E do Renascimento florentino, a família Médici, e do Renascimento como um todo, será a principal financiadora ou patrocinadora. Um outro ponto importante é que, devido à queda de Constantinopla, muitos intelectuais gregos fugiram, né, de Constantinopla e foram para a Península Itálica, para as cidades italianas. Então, Constantinopla, né, com a queda de Constantinopla para o Império Turco-Otomano, os intelectuais gregos fogem de Constantinopla e vão para as cidades italianas. Então, no ano de 1453, muitos intelectuais chegam em Florença, Veneza, Milão e serão e somarão, né, ao movimento renascentista que estava começando ali nas cidades italianas, estava se desenvolvendo, né, em pleno desenvolvimento, né, sua origem e desenvolvimento ali nas cidades italianas. E, para concluir, então, por que surgiu na Itália? Devido à invenção da imprensa. Que contribuirá muito, né? Gutenberg vai inventar a imprensa, o que contribuirá muito para a difusão das ideias renascentistas, dos valores renascentistas. Invenção lembrando, pessoal, que o Renascimento ele é um movimento, ele não é produto, né, de um pequeno grupo ou de uma pequena parcela da sociedade. Ele vai envolver toda a sociedade. E por isso a necessidade e a importância da imprensa. Então, invenção da imprensa por Gutenberg a partir do ano de 1450, a invenção da imprensa, a difusão das ideias renascentistas tomarão fôlego. Agora, vou apagar aqui essa primeira parte aqui da lousa. Nós vamos falar um pouco agora sobre quais são as principais características do Renascimento.
Escrevam aí. Características. Primeira importante característica do Renascimento, o humanismo. Para os renascentistas, o homem ele era o centro do mundo, né? Ele era autônomo, ele era um indivíduo separado tanto da natureza quanto da própria coletividade, tanto também da divindade. A primeira característica é o humanismo. Então, o homem no centro do mundo, em oposição ao teocentrismo. Eu não disse aqui, pessoal, na aula, sobre as origens do Renascimento. O Renascimento surge, né, num período final da Idade Média, por isso que é o período de transição. Então, toda a sociedade medieval, a sua estrutura econômica, a sua estrutura política, a sua estrutura social e cultural está em decadência. Tá? E a principal característica da cultura medieval foi a religião. Então, a principal instituição religiosa da Idade Média é a Igreja Católica, é a religião. Então, os valores religiosos, o teocentrismo está em decadência, ou seja, ele vai ser substituído, claro que nenhuma coisa, não é uma ruptura, né? Mas há um novo elemento na sociedade, há uma nova visão de mundo, uma nova interpretação do próprio homem que está acontecendo ali no movimento renascentista, de qual é o seu papel, quais são as suas possibilidades. Tá? Então, o homem que antes fazia parte do grupo, né, da comunidade, ele agora é um indivíduo. Não mais a partir do pensamento religioso, ele vai interpretar, né, e também dirigir a sua vida, mas agora a partir da razão, da ciência. Então, o homem no centro do mundo. É que aqui eu coloquei o homem no centro do mundo, é porque vamos colocar o homem no centro do pensamento. Porque do mundo, no renascimento científico, uma outra teoria, que é o heliocentrismo, vai se contrapor ao geocentrismo. Então, deixemos este conceito, o homem, né, não no centro, mas o homem no centro do pensamento. Tá? O homem no centro. Quando formos falar sobre o renascimento científico, aí utilizamos este conceito para essa oposição, né, teórica, essa conceituação teórica, né, devido ao desenvolvimento proposto por Galileu, Nicolau Copérnico, que vai se opor às verdades religiosas, né, ou às teorias defendidas pela religião, pela Igreja Católica. Uma outra característica do humanismo é a valorização da razão. Em oposição aqui ao pensamento religioso. E a liberdade, ou seja, para os humanistas, os pais do humanismo, os pensadores humanistas, o homem, ele está separado da natureza e também separado da religião. Ele é autônomo, ele é um indivíduo. E não só a liberdade, mas a valorização da capacidade humana de solucionar e compreender todos os problemas da vida social. Então, aí agora aqui embaixo, vamos colocar então que é importante que o humanismo, ele está se contrapondo, vamos colocar aqui um asterístico, ao teocentrismo medieval. Então, ele é contra o teocentrismo. O que é o teocentrismo? Ou seja, Deus é o centro do pensamento, o centro do mundo, o centro da vida humana. Tá? Contra o teocentrismo. Ou seja,
Deus era o centro do pensamento, a fonte de conhecimento na Idade Média. Vamos colocar de verde aqui. Então, a primeira característica, ou valor do Renascimento é o humanismo. O segundo é o racionalismo. É o racionalismo. Já falamos, né, um pouquinho aqui dentro do próprio humanismo. Ou seja, não é mais a Bíblia, a religião, a Igreja Católica que irá explicar o mundo para as pessoas. Será a ciência, o próprio homem. Tá? Então, o uso da razão para explicar o mundo. O uso da razão para explicar o mundo. Uma outra característica do racionalismo é a ciência lógica irão substituir a fé. O que é a ciência? A ciência é a metodologia, é a experimentação. Você precisa comprovar as suas hipóteses, né, as suas teorias. No teocentrismo, né, ou na fé cristã, você precisa apenas ter fé. Você não precisa de comprovação. Então, no racionalismo, ou seja, a ciência e a lógica substituem a fé. Substituem a fé. Como única fonte de conhecimento. Como eu disse, a religião não morre aqui no Renascimento. Ela continua até os dias atuais. Mas, como única fonte de conhecimento, não. Hoje a principal fonte de conhecimento, a partir do Renascimento, será a ciência. Como única fonte de conhecimento. Essa crise do pensamento religioso, da fé, ela tem explicações, e falaremos sobre isso no momento em que nós estudarmos. Nós vamos voltar um pouquinho depois nas origens do Renascimento, a peste negra. Tá? Uma outra característica do Renascimento é o empirismo. Empirismo. Tanto o humanismo, quanto o racionalismo, quanto o empirismo são o quê? Correntes filosóficas. Tá? São filosofias que buscam explicar o mundo a partir de uma determinada metodologia ou a partir de determinados conceitos, entendimentos. Então, o empirismo, ou seja, o conhecimento, ele vem da experiência e também da observação. É isso que defendia os filósofos empiristas. Então, o empirismo, o conhecimento, vem da experimentação, da experiência e da experimentação, que é a verificação. Neste período, começa-se experimentos, como por exemplo, experimentos com a anatomia. Então, na área da anatomia, para conhecer o corpo humano e o seu funcionamento. E também na área da
astronomia. Galileu Galilei, ele vai defender o modelo heliocêntrico, em contraposição ao modelo geocêntrico, defendido pela Igreja Católica. O empirismo, vamos colocar bem aqui embaixo, ele é a base da ciência moderna, né? Que a experimentação, ó, é o laboratório, é onde você vai testar as suas hipóteses. Então, é a base da ciência moderna. Da ciência moderna. E por fim, vamos apagar aqui o outro lado, que uma outra característica do Renascimento é o individualismo. Que é esse ser que eu disse, separado, inclusive do coletivo, e da natureza e da religião, ou da divindade, melhor dizendo. Então, empirismo, individualismo é um outro conceito que explica o movimento renascentista. Então, decupando, né, ou fragmentando este conceito, o individualismo é a valorização do indivíduo. É a valorização do indivíduo. Para além disso, é a valorização dos talentos pessoais. Vou colocar junto aqui, fica melhor. Do talento pessoal. Uma outra visão do Renascimento é o artista como um gênio. Por isso que ele irá assinar as suas obras. O artista como um gênio. Por isso que terá as assinaturas das obras. Quem não conhece Leonardo da Vinci, né? E também, uma outra característica do individualismo é o ego como um valor. O ego como um valor. Então, aqui nós temos um panorama simplificado das características do Renascimento. Mas, vamos agora, irei apagar a lousa, e nós vamos, elemento por elemento, definindo o que é, em pormenores, o humanismo, o racionalismo, o individualismo e o empirismo. Então, ó, vou deixar características aqui, vou até apagar também, tá? Vamos um por um. Devido à importância histórica e às transformações profundas advindas deste período da história, que foi o Renascimento, que ocorreu neste período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, vamos explicar um pouquinho mais todas as características do humanismo. Começamos então pela primeira.
Agora, pessoal, eu vou colocando em tópicos e vou escrever, tentar escrever o mínimo possível, né? Então, ó, humanismo. Primeira característica do humanismo. Ele se opõe ao teocentrismo da Idade Média, em que Deus ele era o centro de tudo. Então, no teocentrismo, Deus é o centro de tudo. No humanismo, será o homem. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, uma seta, um menos, ou seja, né, é o que está diminuindo, e o que está crescendo eu colocaria um mais. Então, o que está crescendo, em contraposição, é o antropocentrismo. Antropocentrismo. É o antropocentrismo. Antropo, né? Ou seja, o homem é o centro de tudo. No antropocentrismo. Então, o homem, né? No centro agora. São novos valores, nova visão de mundo. E o que isso significa? Aí eu vou colocar aqui, ó, também um mais, né, que está, vamos colocar um mais, vamos colocar uma continuação aqui de antropocentrismo. Isso significa que o ser humano, ele é capaz de compreender e transformar o mundo. O ser humano é capaz de entender e transformar o mundo. O ser humano é capaz de compreender e transformar o mundo. Um outro elemento que é a valorização, aqui no antropocentrismo, da dignidade humana. A valorização da dignidade. Da liberdade. E da razão humana. E da razão humana. Quem foram os principais autores do humanismo? Então, vamos colocar aqui embaixo, ó, os principais autores. Primeiro deles, Pico della Mirandola, que ele escreveu em 1486 um discurso sobre a dignidade humana ou do homem. Então, Pico della Mirandola. Um discurso sobre a dignidade do homem. Essa obra teve imensa repercussão e foi uma das obras que delineou o pensamento, o movimento humanista. Outro pensador foi Erasmo
Ele escreveu em 1511 uma obra clássica, o Elogio da Loucura. E, por fim, Maquiavel, que em 1513 escreveu a obra que fundou uma ciência, que é a ciência política, que é o Príncipe. Maquiavel escreveu o Príncipe. Essa obra, ela defende uma política sem moral religiosa, que é o realismo na política. Sem moral religiosa. E dentro aqui do humanismo, vou colocar aqui em cima, a arte, ela deve representar de forma realista não somente o corpo humano, mas as suas emoções e expressões. Então, na arte, a representação do corpo humano de forma realista. Temos como exemplo máximo, né, o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Agora, nós vamos para a arte renascentista. Quais foram as inovações técnicas na arte renascentista? Então, arte renascentista. Para o renascimento artístico agora. Quando nós estamos falando sobre arte renascentista, vamos colocar dois asterísticos aqui. Nós estamos falando de técnicas novas, como a perspectiva, e estamos falando das suas características mesmo, ou seja, seu conteúdo, sua forma. Então, vamos dividir aqui, ó, vamos colocar desse lado aqui as inovações técnicas. Inovações técnicas. Primeira inovação técnica da arte renascentista: a perspectiva, a tridimensionalidade. Perspectiva, a tridimensionalidade.
outra característica, a anatomia realista. A arte irá estudar o corpo humano. Uma outra característica é a luz e sombra. Ou seja, o claro e o escuro. O claro e escuro barra o esfumato. Uma outra característica será o óleo sobre tela, cores vivas, detalhadas. Cores vivas, detalhadas. Outra característica será os retratos individuais. O rosto tornará-se uma identidade, o rosto como identidade. Os retratos individuais, o rosto como identidade. E por fim, os temas. Como o Renascimento ele também, né, haverá também o mecenato, o financiamento por parte da igreja, também por parte da nobreza, também por parte da burguesia, não é somente a burguesia, né, que irá financiar o Renascimento, porque há uma disputa por influência na sociedade nesse período de transição entre a Idade Média e o início da Idade Moderna, disputando influência, a igreja, a burguesia e a nobreza. Então, será pintado temas religiosos e também temas da mitologia clássica. Então, os temas serão a religião barra a mitologia clássica. Inclua aqui também os costumes, tanto da nobreza, quanto da burguesia, quanto dos religiosos, dos cristãos, né, dos católicos. Quem foram os grandes artistas? Então aqui as inovações técnicas. Vamos colocar aqui agora os grandes artistas. Todo mundo conhece, talvez não, né? Provavelmente são os artistas mais populares de toda a história humana. Primeiro, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Ele pintou, né, um número imenso de obras, duas muito famosas: a Mona Lisa e a Última Ceia. Então, observa-se aqui dois temas distintos. Um está pintando, que é um retrato, e outro que é uma pintura, né, de uma passagem bíblica. Outro grande artista do Renascimento é Michelangelo. Assim como Leonardo da Vinci, também pintará vários temas, né, que representam tanto valores cristãos, quanto, né, cristãos, religiosos, católicos, quanto mitológicos,
mitológico não, da cultura, né, greco-romana. Então, ele pintou, ele fez, né, a escultura de Davi, que é um personagem bíblico, escultura belíssima, que faz, inclusive, tem para ela, a produção, né, para a realização dessa obra de arte, estudou-se muito a anatomia humana. E ele pintou o teto da Capela Sistina. Ou seja, uma obra que retrata também personagens bíblicos. Rafael, um outro pintor extraordinário do Renascimento, ele irá pintar a escola de Atenas. Talvez seja, né, o Renascimento, essa reintrodução, revalorização da cultura greco-romana nas cidades italianas, talvez não tenha uma obra mais icônica do que essa, que é a Escola de Atenas, onde vários filósofos serão retratados, os mais importantes da cultura grega. Outro importante artista será Donatello. Ele é um especialista em escultura em bronze. Escultura realista em bronze. Outro importante pintor será o Botticelli. O Botticelli, pessoal, ele, entre, né, as suas obras mais belas e mais famosas, é o Nascimento de Vênus. Aqui a importância, dos temas, como colocamos aqui, da mitologia, influenciando a produção artística dos artistas. O Nascimento de Vênus, quadro belíssimo. Percebe-se que uma obra dessa, ela só será tão valorizada e permitida, inclusive, nesse momento de transição do final da Idade Média para a Idade Moderna. Lembramos na Idade Média, a Igreja Católica, ela irá criar o Index, assim como o Tribunal do Santo Ofício, onde ela irá controlar a produção cultural europeia. E você poderia ser acusado de heresia. Uma pintura como essa, tá, no auge do poder da Igreja Católica, durante a Idade Média, facilmente você poderia ser acusado de heresia. Poderia não, você seria, né? Teria problemas, porque você está, ou seja, você está cultuando, né, ainda que apenas uma representação, mas poderia ser interpretado, e certamente seria, que você estava cultuando outros deuses. E, por fim, o Brunelleschi, na arquitetura. Ele que vai fazer a cúpula de Florença. O Brunelleschi. Na arquitetura. A cúpula de Florença será uma realização sua. Então temos aqui as inovações técnicas do
no campo das artes, né? Do Renascimento. Agora, pessoal, eu vou encerrar aqui a parte 1 do vídeo e aí irei continuar gravando agora a parte 2, em que vamos falar sobre a ciência e o pensamento renascentista.